Fala pessoal, meu nome é Daniel Musitano, sou professor de português, de redação e de literatura, bem como revisor de livros e de teses envolvendo doutorado, mestrado, pós-graduação e graduação. Atuo também como transcritor de áudios para mestrandos e doutorandos e uma vez mais estamos aqui por enaltecer a essência da existência da língua portuguesa e de este a etimologia. Estando assim as coisas, aliás, isso em latim seria stantibus sic rebus, né? Um termo muito usado no direito, por assim dizer. Vamos hoje formular aqui, produzir um vídeo um tanto diferente, né? Com uma abordagem divergente do que estamos cá acostumados. Vamos compilar, reunir as principais referências do humor de Roberto Bolanhos, né? Trabalhando evidentemente as origens que o circundam dentro de sua obra. De imediato, vale dizer que o Bolanhos foi muito influenciado pelo Diógenes, né, indiretamente pelo Sócrates, talvez, e pelo Charlie Chaplin. Isso é muito notável. O Diógenes, para quem não conhece, era um filósofo que morava num barril, e daí essa referência ao Chaves dentro do barril, né? E ele era cínico. E se formos parar para refletir, para indagar, todos os personagens do Chaves, todas as piadas construídas no seriado, têm por especificidade, têm como essência, têm como norte o cinismo. Um tipo de cinismo mais inteligente, mediante, por exemplo, o Seu Barriga e o professor Girafales, e um cinismo mais estulto, não tão inteligente, por personagens afora, né? Personagens outros, o Chaves, o Kiko, o Seu Madruga e por aí vai, né? E o Diógenes, bem da lógica, né, produziu o cinismo, evidentemente, como eu já ressaltei, e o cinismo ele decorre do grego kinikos, que seria relativo ao cão. O apelido do Diógenes, para tanto, era justamente cão, né, ia ao encontro de cão por seu turno. E isso porque o cão era visto, interpretado por intelectuais à época, estamos falando de um período antes de Cristo, como um animal cínico, né? Um animal demasiado cínico. E essa parte fica por conta do Diógenes, e há também a presença do cinema mudo, né? Em alusão, em menção, evidentemente, ao Charlie Chaplin. Há muitas cenas ali que você não vê palavra nenhuma, né? Às vezes, 1 minuto de comunicação não verbal em menção ao Charlie Chaplin, pelo fato de o Bolanhos ser um resultado de uma adjeção um pouco do Diógenes com o Chaplin. E eu citei o Sócrates porque o Sócrates é também visto como um personagem crucial, né, que deu vida a muitos formatos da escola do cinismo. No mais, de mais a mais, o Chaves tem lá seus valores, né? O combate à fome, por exemplo, sobretudo com relação ao protagonista da série, o próprio Chaves, né? E não um combate glamorizando a miséria, né? Isso se faz iniludível aí na arte de hoje, né? Na arte odierna. Não era bem isso. Ele trata a felicidade para além da questão material, né? Da questão financeira, mas combatendo a pobreza, né? Em certas cenas, certas falas. Enfim, você tem a presença da meritocracia, né? Quem estuda cresce, quem não estuda não cresce, sobretudo mediante o professor Girafales, o próprio Seu Barriga, e o exemplo negativo que seria do Seu Madruga, a típica malandragem, né? Como principal especificidade. E, ademais, em verbes, temos também a questão do antipoliticamente correto, né? Você tem ali piadas que são insultos leves, vitupérios leves, envolvendo gênero, aspecto físico, né? Piadas contra o gordo, contra o magro, piadas de faixa etária, né? Piadas de gênero, piadas de tudo quanto é tipo, sem essa preocupação, né? Chata, e eu acho que até pueril, aí já entra a minha opinião, envolvendo esse
politicamente correto, né? Que, a meu ver, está enfraquecendo, está extirpando o humor inteligente, por assim dizer. Bom, com relação ao nosso humor, né, para com o humor brasileiro, Chaves influenciou a escolinha do professor Raimundo, que é na verdade, uma adaptação da escolinha do professor Girafales, com certas diferenças. Por exemplo, o número de personagens, né, da escolinha do professor Raimundo é maior. E eu acho que, consciente ou inconscientemente, o Chaves, o Bolanhos, né, influenciou inclusive esse humor de hoje, para o bem ou para o mal, né? A gente não está aqui entrando no mérito da eficácia do humor, mas o humor brasileiro é tipicamente cínico, né? Pode ser um cinismo bobo ou mais inteligente, mas tem esse norte. E às vezes o cara tem como influência o Roberto Bolanjo sem saber, né? Mais das vezes sem esse conhecimento, porque hoje o estudo, infelizmente, é menoscabado em diversas áreas. Bom, falando do Chaves, findando aqui a parte do Chaves, o cinismo está presente também em outros personagens, né, como o Chapatin. O Chaveco eu não posso mencionar porque eu não conheço muito, né, para citar assim pormenores, detalhes mais. Porém, isso está presente no Chapatin e nos próprios Chapolin, né, no Pancada Bonaparte. O Chapatin seria uma espécie de contradição, porque você espera dele uma sabedoria. Esteticamente, ele lembra um pouco o Einstein, mas ele é preguiçoso. Ele é um Einstein numa versão caricata, né? É um Einstein engraçado, vamos colocar assim, porque ele não tem responsabilidade, sabedoria, ele é preguiçoso e por aí vai. O Pancada já é um cinismo, já apresenta uma vertente meio paranoica, né? Mas você tem também a piada ali da ambiguidade, tendo o cinismo como esfera principal. E o Chapolin, eu acho que criou identificação porque ele não é um herói perfeito. Ele deixa muito evidente, iniludível, né? Por seu turno, o medo, suas fraquezas, e ainda assim enfrenta os estorvos da vida, né, as situações da vida. Eu acho que por isso criou essa identidade com o público mundial, né? E por que o Chaves é tão importante? Por que o Roberto Bolanhos é tão importante? Porque ele trabalha com elementos, ele não se prende, ele não se restringe, ele não está atado a elementos de um determinado período. No caso, o seriado se passou no transitar, né, no perfunctório da década de 70, e você vê que captou gerações, né, diferentes. O Chaves aí ainda passa, é vivo e visto há uns 40 anos, atraindo diferentes idades, diferentes gerações, porque ele não trabalha, por exemplo, com um rádio da época, com um elemento da época. Ele se fundamenta pelo diálogo, por ações que podem ocorrer hoje, por exemplo, e que vão ocorrer daqui a 50 anos, né? Então eu acho que esse é o êxito, e ele é escorreito por conta disso, ok? Um abraço a todos, curtam, né? Se inscrevam no canal, compartilhem se possível e comentem, né? Critiquem, a crítica é sempre bem-vinda. Valeu, fiquemos por aqui, até a próxima!